Boa noite, pessoal. Então vamos voltar à nossa leitura do livro Maçonaria por trás da fachada de luz, de William Schnoebelen. Ok, nós estamos aqui dando início ao capítulo 8 e hoje eu vou estar lendo o capítulo 8 e o capítulo 9, correto? Finalizando a primeira parte do livro. Sim, o livro é dividido em duas partes, ok? São 9 capítulos. Aliás, são 10 capítulos, tem o capítulo 10 também. Na primeira parte, e depois na segunda parte são 11 capítulos. Ó, são o restante dos capítulos, que são 12, são 22 ao todo. Então, nós vamos estar lendo o capítulo 8 hoje. O capítulo 7 ficou com áudio ruim, alguns chiados. Eu vou reler ele, vou refazer ele, ok? Mas para não voltar lá, a gente vai dar continuidade, depois eu volto no final e refaço o capítulo 7. Ok? Então vamos lá. O título do capítulo 8: Profanando o templo de Deus. Deixamos nosso intrépido candidato no altar, tentando decidir se fará ou não o juramento. O que o candidato não sabe é que o venerável mestre o está enganando, ao assegurar que o juramento é inofensivo. Ele pode não perceber a fraude, mas está transferindo ao iniciado uma verdade que, como veremos, está realmente repleta de mentiras. A maior parte dos candidatos deseja continuar a fazer o juramento. Um exame detalhado, mesmo que só dos juramentos da loja, já está além do escopo deste capítulo. Mas veja aqui o clímax do juramento de iniciação de um aprendiz. Tudo isso eu juro e prometo, com a maior solenidade e sinceridade, com uma resolução firme e inabalável de realizar o mesmo, prendendo a mim, mesmo com uma penalidade nada menor que ter a minha garganta cortada, minha língua partida e meu corpo enterrado nas areias ásperas do oceano, em águas rasas, onde as ondas têm o fluxo e refluxo, se eu conscientemente violar esse meu compromisso de iniciação como aprendiz. Que Deus me ajude e me guarde inabalável na devida realização deste. Venerável mestre diz, em sinal de sua sinceridade, você agora irá separar suas mãos e beijará o livro que descansa em suas mãos, a Bíblia Sagrada. Então aqui no caso, a promessa. Isso aqui é o ritual de iniciação. E isso aqui praticamente é o clímax do juramento de iniciação do aprendiz, da pessoa que está entrando para a maçonaria, o que eu acabei de ler. Eis aqui as mentiras do ritual. É evidente que se tivesse a garganta cortada e a língua rasgada, isso violaria o dever do candidato para consigo mesmo, para não mencionar sua família que ama e depende dele. Mais importante ainda, esse juramento viola o dever cristão para com Deus, conforme apontado no último capítulo. Esses juramentos quebram o recorde de violações dos mandamentos de Deus. Se o candidato leva o juramento a sério, está violando o sexto mandamento, Êxodo 20:13, que diz: não matarás ao jurar seu próprio assassinato. Alguns maçons dizem que o juramento é apenas uma simulação e que não significa o que ele declara de fato. Se for mesmo o caso, então o maçom viola o terceiro mandamento de Êxodo 27, que proíbe tomar o nome do Senhor em vão. Ele invocou o nome de Deus e até mesmo beijou a Bíblia para garantir sua sinceridade. Se ele não levou o juramento a sério, tomou o nome do Senhor em vão. Por jurar sobre o esquadro e compasso, desobedeceu ao segundo mandamento contra a idolatria. Êxodo 24. Visto que esses objetos estão na mesma categoria das imagens esculpidas, repousam sobre um altar de adoração e são tratados pelos maçons como extrema reverência. Como veremos pelas bocas das próprias autoridades maçônicas, tais objetos são de fato formas dos ídolos mais antigos da história. Conforme indicado anteriormente, o Deus da maçonaria não é o Deus da Bíblia, e ao participar da cerimônia de juramento, o candidato violou o primeiro mandamento de Êxodo 20, versículo 2 e 3, de não ter outros deuses além do Senhor. Isso significa quebrar 4 dos 10 mandamentos em uma pancada só. O dever para com os pais. O dever para com o país. Os juramentos maçônicos definitivamente interferem nas obrigações do maçom para com a sua nação. Por exemplo, no ritual do terceiro grau, o candidato jura, abre aspas, manterei
invioláveis os segredos de um caro mestre maçom quando comunicados ou recebidos como tais por mim mesmo, exceto por assassinato ou traição. Fecha aspas. No grau do real arco do rito de York, até mesmo essa pequena exceção é cuidadosamente removida. O candidato jura, abre aspas, manterei todos os segredos de um companheiro maçom do real arco, quando me comunicados como tal, ou se eu souber que são segredos, sem exceções, fecha aspas. Neste grau, o candidato também jura, abre aspas, não falarei mal de um companheiro maçom do real arco, nem pelas costas, nem na sua face, mas o avisarei de todo perigo que se aproximar, no limite das minhas possibilidades, fecha aspas. E finalmente, no grau do real arco, o candidato promete, abre aspas, empregar um companheiro maçom do real arco em preferência a qualquer outras pessoas de iguais qualificações, fecha aspas. Tais juramentos podem interferir com as obrigações do maçom para com sua nação. Já ouvi vários maçons se gabando de que, durante a Segunda Guerra Mundial, os maçons alemães deram um tratamento especial aos militares maçons dos Estados Unidos. Para uns poucos, até mesmo escapar era permitido. Em retrospectiva, isso foi bom para os norte-americanos, mas aqueles maçons alemães cometeram um crime de traição para com seu país. Gostaríamos de que os maçons dos Estados Unidos tivessem a mesma coisa fizessem a mesma coisa para com os maçons alemães? Eu ouso dizer que não. E não é só isso. Os juramentos acima mencionados também, até mesmo, poderiam exigir que acontecessem as seguintes situações absurdas. Um oficial do judiciário que sabia da declaração de prisão contra o irmão maçom teria de avisá-lo imediatamente de modo que pudesse fugir da jurisdição. Um maçom que ficasse sabendo dos crimes de um irmão maçom, inclusive estupro, roubo ou abuso de crianças, teria de guardar em segredo o que sabe a respeito desses crimes, inclusive no tribunal. O maçom do real arco que soubesse que um companheiro maçom é assassino ou traidor teria que guardar em segredo esse conhecimento. Um maçom do real arco seria obrigado a empregar um companheiro maçom, inclusive para profissões sofisticadas e que exigem habilidade, mesmo se ele não tiver as qualificações requeridas. Além disso, apesar de não ser mencionado nos juramentos, aos maçons tem um julgamento mais justo, nos tribunais que são presididos por juízes maçom. A maioria dos juízes nos Estados Unidos é maçom, e muitos advogados também o são. Se um maçom aparece no tribunal contra um não maçom, tudo o que tem a fazer é uma certa quantidade de gestos obscuros ou palavras ao juiz, e este será obrigado a decretar sua sentença em favor do maçom. Ninguém na sala de audiência irá entender, exceto outro maçom que nada pode falar a respeito. É fácil ver como esses elementos dos juramentos poderiam estar definitivamente em detrimento do bem-estar nacional. Os maçons, costuma-se dizer, cuidam de si mesmos, o que fazem numa medida assustadora. É evidente que passaram a perna no nosso pobre candidato. Ele prometeu de antemão guardar segredos sobre os quais ainda não sabe nada e obedecer ao juramento que ainda nem mesmo ouviu. Seria possível tudo isso? Seria possível que tudo isso fosse de Deus? Uma questão de confiança. É surpreendente que mais cristãos maçons não consigam ver a luz e sair logo. Será que não veem que eles é que são o verdadeiro templo e não o templo maçônico? Seu corpo foi comprado pelo sangue de Jesus e não tem o direito de entregá-lo para ser cortado por maçons. Seu corpo não lhe pertence mais. 1 Coríntios 6:20. E eles jamais deveriam permitir que os maçons tocassem no que pertence a Jesus. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16, e deve ser preservado santo. Essa é uma verdade espiritual essencial. Na tentativa da maçonaria de construir templos no coração dos homens, ela se esqueceu de que, no caso do cristão, está tentando edificar onde Jesus reivindica o que, no caso, o terreno. Em última análise, além e acima de todas as violações dos mandamentos e da duplicidade política, esse é o problema mais sério do cristão maçom. A maior parte dos maçons que são cristãos permanece na loja por confiar,
Vez após vez, os maçons nos dizem: meu pai foi maçom, meu avô foi maçom, eles eram homens bons. Se eles estavam envolvidos, não pode ser algo ruim. Esses maçons preferiram confiar nos homens que respeitam do que na palavra de Deus. A grande maioria dos cristãos da maçonaria se associa porque alguém que eles amam ou respeito é ou foi maçom. Com frequência, trata-se de um membro da família. Assumem que este ente querido já verificou tudo e chegou à conclusão de que está perfeitamente bem com a loja e que ela é boa bastante para eles. De modo que, quando vêm todas as coisas bizarras, como os juramentos e a adoração sem Cristo, tendem a deixá-las de lado, dizendo para si mesmos: se meu pai ou quem quer que seja está ou estava envolvido nisso, deve estar certo. Com isso, reprimem completamente o Espírito Santo. Mas não percebem que seu pai se associou exatamente pela mesma razão, porque alguém que ele respeitava e confiava era maçom. A vasta maioria dos maçons nunca se importou em examinar com o que está envolvida. Desse modo, eles edificaram seu próprio templo de confiança sobre uma fundação bem frágil. É como um desses momentos cômicos em que a família vai a um piquenique e cada um está sentado e cada um está pensando que o outro trouxe a sobremesa. Cada membro da loja pressupõe que o outro examinou a maçonaria e que tudo está correto. Infelizmente, 90% dos maçons são ignorantes quanto à sua própria arte. Estão ocupados demais ou são preguiçosos demais para investigar a maçonaria por si mesmos. Nenhum desses homens pode trazer seus pais consigo diante do tribunal de Cristo e dizer: eu me associei à loja por causa dele. O pecado não é dele. Jesus espera que tomemos a responsabilidade por nossas ações. Ele espera que confiemos nele e em sua palavra, até mesmo quando isso é difícil. Lá em Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Cada um destes homens é um elo em uma corrente de confiança. Infelizmente, no final das contas, essa corrente foi forjada numa bola de ferro que está para ser lançada no lago de fogo. É trágico que um número maior dentre eles não tenha tido discernimento ou atitude de coração da qual necessita, nem compreenda o preço do pacto com o diabo, que fez no altar da loja. Paulo escreveu: não sabeis vós, pois, que o santuário de Deus, que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: ele apanha os sábios na sua astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. 1 Coríntios 3, 16-20. Os maçons se gabam da sua arte e, de fato, a sabedoria mundana é comunicada através dela. Todavia, será que fazer um juramento permitindo a destruição do corpo de um cristão, o templo do Espírito Santo, não é uma das piores formas de profanação? O Senhor Jesus derruba continuamente a sabedoria dos sábios e os confunde diante da sua poderosa palavra e poder. Muitos maçons estão fazendo o que eu fiz, renunciando à loja. Tornando-nos tolos para que possamos ser verdadeiramente sábios. Aquele que habita no corpo de todo cristão é muito maior que todos os templos maçônicos do mundo. Quem, exceto Satanás, ousaria dizer que eles poderiam melhorar o que Jesus já santificou? O Senhor avisou a Pedro: não chame impuro o que Deus purificou. Atos 10:15. Então, aqui a gente descobriu outra coisa interessante em relação à maçonaria, que são o grau de juramento. Assim que a pessoa entra para a maçonaria, que ela é iniciada, ela já começa a fazer juramentos ali. E nesses juramentos existem bastante coisas ali que, se for colocar na realidade, na prática, né,
São coisas absurdas, igual o cara diz aqui no juramento. É, prendendo a mim mesmo, se eu não cumprir o juramento, prendendo a mim mesmo com uma penalidade nada menor que ter a minha garganta cortada, minha língua partida do meu corpo enterrado nas areias ásperas do oceano, em águas rasas, onde as ondas têm fluxos e refluxos, se eu conscientemente violar esse mandamento de iniciação como aprendiz. Ou seja, então é um juramento de morte, já desfaz, já descumpre o mandamento de Cristo, onde que ele diz que seja o sim, sim e o não, não. Ou seja, Jesus já deixou claro lá há 2000 anos atrás que nós não precisamos jurar e nem prometer nada. Porque se nosso sim for sim, a gente for verdadeiro no nosso sim e formos verdadeiro no nosso não, certo? Sem juramento, sem explicação demais, sem promessas demais. Se a gente fizer isso, já é o suficiente. Mas por que Jesus disse aquilo? Porque ele sabia que isso ia acontecer. Que pessoas entrariam para organizações como essas, religiões como essas, que exigem de você mais do que o seu sim, exigem de você a sua vida. Certo? E se você não cumpre aquilo ali, se você não se compromete com eles a tal ponto de guardar o segredo que eles irão te passar, você tem que dar a sua vida em troca por causa disso. Esse é o juramento. Se é verdade ou não, ou se isso já aconteceu ou não, o livro não vai falar. Talvez algum outro livro, algum outro testemunho de algum outro maçom que foi muito fundo na maçonaria possa revelar. Mas que o juramento por si só já é um pecado, por vários outros motivos, porque coloca Deus de forma subjetiva, o nome de Deus é blasfemado porque está sendo colocado o nome de Deus em vão, né? Então existem vários outros fatores. Mas o importante é a gente saber que a maçonaria é isso. A pessoa entra para lá, promete se comprometer, ela promete ajudar outras pessoas, ela tem que ajudar. Se aquela pessoa que, vamos supor, ela é um juiz, maçom, e ela vai julgar um caso de uma pessoa que cometeu algum crime e que também é maçom, pelos sinais que eles aprendem a fazer ali, pelos sinais secretos, aquele juiz tem que absorver aquele criminoso, mesmo que o crime dele tenha sido comprovado, né? E aí isso explica muitos casos aí onde que pessoas foram absorvidas, certo? Sem explicação. Talvez seja essa uma das explicações. Então a maçonaria, ela de uma certa forma, ela destrói a moralidade, ela arruína, ela pode arruinar uma nação, como a gente viu o caso, aí o exemplo dado onde que maçons alemães permitiram que maçons americanos fossem não morressem na guerra, né? Fossem livres. Então, e na guerra é guerra. Então, casos como esses podem pôr em jogo uma nação, a vitória de uma nação. No caso, a Alemanha perdeu. Claro que com certeza não foi só por isso, né? Mas são casos sérios, ok? Então tá aí finalizado o capítulo 8. Daqui a pouco eu vou ler o capítulo 9. E se der, a gente lê o capítulo 10 e finaliza a primeira parte do livro. Ok?